Bom, a uma altura dessa você já sabe que a justa causa é o tipo de terminação do contrato de trabalho, é o tipo de rescisão do contrato de trabalho que deixa o empregado com as menores verbas rescisórias possíveis. O empregado demitido por justa causa, na verdade, está sendo punido por algo que ele fez de errado. Se existe punição, obviamente, vai existir algum tipo de prejuízo ao empregado que cometeu a falta grave que fez com que o empregador lhe punisse com a justa causa. Esse prejuízo existe lá nas verbas rescisórias. A única coisa que o empregado recebe, como a gente já viu, é saldo de salário. Agora, férias proporcionais mais 1/3 ele perde, 13º proporcional ele perde, não saca o fundo de garantia, não recebe multa de fundo de garantia, não tem aviso prévio. É uma punição e dentro da distribuição das punições possíveis que o direito dá ao empregador, dentro do poder de punir, do poder disciplinar que o empregador tem, a demissão por justa causa é a punição mais grave de todas. E é por isso que a gente precisa analisar ela com algum cuidado. Antes da gente falar de algumas hipóteses ensejadoras da justa causa, é importante a gente tratar de 4 pressupostos. O primeiro deles é que a demissão por justa causa só pode acontecer se o empregado fizer alguma coisa que está prevista em lei, como sendo uma hipótese de justa causa. O ato faltoso deve ter previsão legal. Bom, fica fácil se a gente fizer um paralelo com o direito penal. Só dá para o Estado punir alguém, só dá para alguém ser preso, por exemplo, se cometer um crime, e esse crime só vai ser assim considerado se tiver previsão expressa na lei. Mesma coisa aqui. O empregado só vai ser demitido por justa causa se cometer um ato faltoso, que por sua vez tem que estar previsto em lei. O outro pressuposto, a outra questão importante em relação à justa causa, é que precisa haver proporcionalidade. Como eu disse, a justa causa é a maior punição que tem. É a pena mais severa que o direito do trabalho apresenta, possibilita. Então, ela só pode ser aplicada em casos igualmente graves. O empregado chegou para trabalhar um dia na empresa, meia hora atrasado. Você tá lá com meia hora atrasado, justa causa, vai embora. Me parece que é desproporcional. Um atraso punido com uma justa causa. Se não houver essa proporcionalidade, ainda que a gente consiga encontrar respaldo na previsão legal, ainda que o ato faltoso esteja previsto em lei, se ele for tão pequenininho a ponto de não ser proporcional à aplicação da penalidade mais severa, aí não dá para a gente conversar sobre justa causa. Ou melhor, corre-se o risco de um empregador que der uma justa causa nesse caso acontecer uma reviravolta e ele ter isso voltado contra si com a reversão da justa causa em uma dispensa imotivada. Ou seja, o patrão manda embora achando que aquela justa causa existe, só paga saldo de salário, o empregado entra na justiça, fala que a justa causa foi desproporcional e se não teve justa causa, a demissão foi sem justa causa. Demissão sem justa causa, ele tem que receber saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio, saque do fundo de garantia, multa do fundo de garantia, enfim. E aí na justiça, se for possível essa reversão, se for reconhecida a desproporcionalidade da justa causa, esse empregado receberia todas as verbas rescisórias
que lhe foram retiradas, tá? Então, proporcionalidade é o segundo aspecto importante da justa causa. Mais um aspecto importante da justa causa, e que a gente não pode perder de vista, é que não pode haver dupla punição. Por exemplo, um empregado chega para trabalhar um dia nervoso, desce o cacete no gerente, sai na mão, bate, quebra o nariz do cara, arranca sangue da testa do cara. O patrão vê isso e na hora suspende. Você está suspenso, 3 dias em casa. Depois que tudo passa, que o cara assinou a suspensão, no dia seguinte o patrão está pensando e está refletindo sobre isso e pensa assim, putz, aquilo lá dava justa causa. Eu só suspendi. Quando esse cara voltar, já sei o que eu vou fazer. Aí o empregado volta da suspensão e o patrão fala, você fez isso, isso e isso daqui seja justa causa, tchau, demitido por justa causa. Não, senhor. Se você já puniu aquele determinado fato com uma suspensão, não pode haver dupla punição. Non bis in idem. Impossibilidade, a inviabilidade de eu usar o mesmo fato como base para aplicar mais do que uma punição. E por fim, antes da gente partir para as hipóteses de justa causa, a gente precisa sempre verificar se existe atualidade. A falta e a punição tem que acontecer o mais próximas possível. Vamos supor que o cara desceu o cacete no gerente, brigou com o gerente, bateu, surrou, arrancou sangue, tirou o nariz do cara fora. Isso foi numa terça-feira. O patrão viu, separou a briga, olhou feio para os dois, foi para a sala dele. 2, 3 dias depois, esse patrão viu lá que isso dava ensejo à justa causa. Aí o patrão fala assim, olha, isso dá ensejo à justa causa, maravilha. Chama o cara na sala, o empregado na sala e fala assim, tô te demitindo, justa causa. Antes de ontem você bateu no seu gerente, tá aqui sua demissão. Pô, mas foi há 4 dias, 3 dias, eu já estava trabalhando normalmente, achei que não ia pegar nada. Pois é, mas pegou. Eu pensei bem e refleti, agora você vai ser mandado embora por justa causa. Não dá. Por que não dá? Porque não existe atualidade. Uma coisa é a briga acontecer e o responsável não ver, não saber. Assim que tomou conhecimento, fez o que era necessário e aplicou a penalidade, aí tudo bem. Outra coisa é o patrão ver, participa, separa, no dia seguinte fala com todo mundo, no outro conversa com todo mundo e 4 dias depois aplicar a penalidade, depois que aquele assunto já foi maturado por algum tempo. Então, a atualidade também é um requisito, um pressuposto da demissão por justa causa. Agora sim, a gente começa a falar das hipóteses. Eu disse que a justa causa só tem lugar se o fato que deu ensejo à justa causa estiver previsto em lei. E aí, lá na CLT, a gente tem um artigo que tem a maior lista de possibilidades de justa causa, de hipóteses de justa causa, que é o artigo 482 da CLT. É para ele que a gente vai agora. Lá no 482 da CLT, a gente tem uma primeira previsão, que é a previsão de justa causa por improbidade. Uma conduta proba é uma conduta honesta, correta, leal. Uma conduta que configura improbidade é exatamente o oposto. É a deslealdade, é a desonestidade, é a safadeza, é a desonra. Sempre que a gente estiver diante de um comportamento omissivo ou comissivo, né? Enfim,
não necessariamente um comportamento refletido num fazer, mas também numa omissão, que reflita desonestidade, que reflita ou que revele que o empregado está fazendo alguma coisa prejudicial para a empresa, para beneficiar a si próprio ou uma outra pessoa, a gente está diante de um ato de improbidade que enseja justa causa. Existe um caso bacana que recentemente foi julgado pelo TST, que tratava de um caso de um bancário, um rapaz que trabalhava no Banco Bradesco e que foi demitido por justa causa, por causa de ato de improbidade, porque ele teria usado as ferramentas que o banco lhe dava como gerente para fazer negociações não autorizadas por clientes, para fazer movimentações financeiras, enfim, roubava dinheiro, passava para a conta dele, e isso teria gerado um prejuízo muito grande para a empresa, um prejuízo, eu não lembro do cálculo, mas prejuízo de mais de 4 milhões de reais para a empresa, enfim. Essa é uma conduta típica de improbidade. O roubo, o desvio, enfim, é a típica, o típico caso que se enquadra como sendo de improbidade para fins de demissão por justa causa. Enfim, isso aconteceu com esse bancário. Só que no processo foi feita uma perícia contábil e a perícia contábil revelou que o banco não tinha tido prejuízo nenhum e que esse empregado não tinha feito nenhuma transação naquele volume, daquela forma que o banco havia sugerido e alegado. As testemunhas, por sua vez, também confirmaram no seu depoimento que ele não fazia aquilo, que elas não tinham conhecimento daquilo, que as movimentações haviam sido todas pedidas, que ele não roubava, enfim. E provou-se, no decorrer da instrução, que esse empregado, na verdade, não tinha feito, não provou-se que ele não tinha feito nada, mas não conseguiram provar, o banco não conseguiu provar que esse empregado tinha, de fato, causado prejuízo, que tinha roubado cliente, que tinha feito movimentações financeiras, etc. e tal. A demissão por justa causa foi revertida numa dispensa imotivada, ou seja, tudo que ele não ganhou na rescisão dele, porque tinha sido demitido por justa causa, foi pago no processo. Mas depois que esse processo transitou em julgado, o empregado entrou com uma reclamação trabalhista contra o banco, pedindo indenização por danos morais. E falou assim, olha, o banco me demitiu por justa causa, e até aí não tem problema, o fato dele ter revertido a justa causa não teria problema, não seria suficiente para gerar o dano, né, a indenização por dano moral, mas ele espalhou para todo mundo da cidade. Esse cara conseguiu provar que um outro empresário na cidade, ele trabalhava numa agência de uma cidade pequena, ele conseguiu provar que um outro empresário na cidade não contratou ele porque ficou receoso quando soube dessa situação. Ele conseguiu comprovar a quantidade de pessoas que receberam essa notícia de dentro do banco e os clientes dele no banco também souberam da fofoca que ele tinha roubado, que ele tinha feito, acontecido. Resultado, com decisão de primeira instância confirmada pelo TRT e confirmada pelo TST, esse empregado, além da reversão da justa causa, recebeu R$120 mil de indenização por danos morais. Isso tudo para dizer para você, logo nessa primeira hipótese, que é a hipótese de improbidade, que a demissão por justa causa é exceção. E que quando um patrão demite o empregado por justa causa, ele puxa para ele a obrigação de provar que o fato que ensejou a justa causa existiu, que ele configura a hipótese prevista em lei, que existiu proporcionalidade, que existiu atualidade e que aquele fato não foi punido anteriormente.
é do patrão a obrigação de provar a justa causa. Para todos os efeitos, a demissão de um empregado acontece sem justa causa. Acontece por vontade do empregador, sem que o empregado tenha dado causa à rescisão. Então, no caso de uma demissão por justa causa, a prova cabe ao empregador. Esse foi um dos exemplos que o empregador não conseguiu sustentar a justa causa, como a gente fala, não conseguiu provar a justa causa, e isso gerou, além do custo da reversão, que é um custo alto, né? E fica especialmente maior quando a gente enfia juros de correção no tempo do processo trabalhista que demora, e ao fato da empresa também ter sido condenada à indenização por dano moral, porque demitiu por justa causa e espalhou a notícia. A indenização por dano moral também é comum nesses casos, quando a empresa coloca na carteira de trabalho do empregado que ele foi demitido por justa causa. Faz uma anotação lá na carteira de trabalho dizendo que a demissão aconteceu no dia tal por justa causa. Coloca nas observações finais lá da carteira de trabalho. Eu não ia nem falar nada, mas eu vou ter que falar, porque eu tô achando que vocês devem estar achando que eu tô, sei lá, que eu tô dormindo em pé alguma coisa. Eu tô com uma super alergia e a minha cara tá coçando, meu olho tá coçando, olha como meu olho tá vermelho, coçando, inchado. Então eu tô com essa cara de louca e tô falando, me coçando, parece que eu tô com tique, né? Mas é porque tá coçando muito e tá coçando tudo, eu não tô conseguindo me comportar. Por isso que eu tô coçando. E o meu olho tá com alergia, tá pior, eu já diminuí até a luzinha que fica na minha cara. Já virei ela de lado. Mas eu tô com essa cara de louca, de quem, né? Parece que eu saio da balada e vim gravar a aula, né? Mas não. É só uma alergia, eu tô me coçando mesmo, porque eu tô com alergia, tá coçando o queixo, coça a garganta, o olho tá coçando, eu tô com vontade de meter a mão, assim, tá. Eu fui na casa da minha irmã que teve um petit comité lá do Dia das Bruxas, né? Que inclusive é hoje o Dia das Bruxas, né? E aí, quando eu cheguei lá com essa cara, perguntaram pra mim se eu tinha chegado na festa fantasiada de professora que dá aula online. Eu falei que é claro que tô, porque tá na cara, né? Os professores que dão aula online têm essa cara de sono misturado com alergia, ai, e com essa coceira toda. Bom, justifiquei porque que eu tô com esse tique de ficar me coçando, eu não tô conseguindo dar aula e tô só me coçando. Então vocês assistam aula comigo me coçando, porque é o que tem pra hoje. Vou ter que me coçar porque eu não tô resistindo. Bom, já falamos da improbidade, então, e a conclusão é essa. O ato de improbidade é um ato que justifica a demissão do empregado, enquadra como justa causa, mas o empregador tem sempre que provar isso. Então, se eventualmente o empregado disser na justiça, mas eu não fiz nada para ser mandado embora, ele não precisa provar que não fez nada, é o patrão, o empregador, que precisa provar que ele cometeu o ato que ensejou a justa causa, nesse exemplo, o ato de improbidade, ok? Bora para mais uma hipótese do 482, agora na nossa alínea B, segunda hipótese de justa causa, que é a incontinência de conduta. A incontinência de conduta revela uma conduta excessiva, uma conduta, como eu posso dizer, imoral. Mas aqui geralmente, não sempre, mas geralmente, uma conduta imoral com um cunho mais sexual, sabe? A conduta descomedida, a demissão de alguém que foi descoberto, de alguém que praticou assédio sexual, por exemplo. Existem casos de demissão
por incontinência de conduta de empregado que ficava tirando nudes no banheiro da empresa e mandando pelas mensagenzinhas, pelos chats, para as colegas de trabalho, enfim. Não sempre, não necessariamente, mas geralmente essa incontinência de conduta vem relacionada com alguma dessas questões. Tem gente que diz que questões fisiológicas também entrariam aí. Então, um cara porcão que fica soltando pum de propósito na empresa, sabe assim? Que arrota na cara das meninas. Eu tinha um amigo na época da faculdade que se ele bebesse 2 cervejas ele fazia xixi na calça. Então, um cara desse que faz xixi na calça na empresa, faz xixi no vaso. Enfim, eu particularmente, em relação a essas questões de fisiologia, eu nunca vi um processo que tratasse isso, que enquadrasse isso como justa causa por incontinência de conduta. Mas alguns doutrinadores incluem nessa condição. O que é mais comum mesmo é uma incontinência de conduta, como eu disse, relacionada a questões sexuais. Há um comportamento imoral nesse sentido. Há um comportamento excessivo, um comportamento repulsivo do ponto de vista sexual. Incontinência de conduta, segunda hipótese de justa causa. Terceira hipótese de justa causa é o mau procedimento. Esse é provavelmente a hipótese, é o caminho mais aberto de justa causa. Porque o que é mau procedimento? Não dá para definir, é muito amplo. Dizem, inclusive, que qualquer uma das hipóteses do 482, qualquer uma das hipóteses de justa causa, caracteriza e configura um mau comportamento. Então, ele seria, na verdade, um argumento extra para uma outra hipótese. A incontinência de conduta, por exemplo, é uma demissão por justa causa porque é incontinência de conduta e também porque isso configura mau comportamento. Ainda assim, existem, não é raro da gente ver, existem alguns julgados que tratam de casos de demissão enquadrando exclusivamente em mau comportamento. Eu andei dando uma pesquisada em algum recente emblemático e achei um caso super interessante, de um bancário também, que fez um videozinho dele numa área de segurança do banco, que tinha acesso restrito a alguns funcionários. Ele era um desses empregados, ele entrou, filmou, era onde ficava o cofre do banco. Então ele filmou o caminho, filmou ele, fez assim, aquele filme de selfie que aparece tudo atrás e postou nas redes sociais e deixou isso público. Ele foi mandado embora por justa causa por mau comportamento, porque ele expôs a empresa, porque era uma área privativa para alguns empregados, porque isso pode impactar na segurança daquela agência, enfim. E ele foi demitido por justa causa, com uma justa causa que foi mantida na justiça. Mantida sob o fundamento ou sob o enquadramento do mau comportamento. Bom, a gente vai ter uma série de hipóteses de justa causa. Eu vou continuar falando sobre elas nos próximos vídeos. Então, acabou esse, só para você beber uma água. Volta aqui que a gente vai continuar falando deles. Um beijo e tchau!